Olá a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o Grupo de Fígado do Rio por nos convidar aqui para mais um podcast sobre o tromboelastograma. Eu tenho o prazer de estar dividindo aqui. Meu nome é Paulo, para quem não me conhece. Eu sou intensivista e hepatologista e vou dividir esse podcast com a Alicia Oliveira, que também é hepatologista e intensivista, e aí nós vamos falar sobre o tromboelastograma, tanto na rotina do hepatologista, como também do intensivista, que trabalha em unidade de fígado. Vamos começar com queria saber da Alicia, há uma diferença entre nós dois. Eu tenho uma vivência com o tromboelastograma apenas em horário comercial, é muito mais dedicado para a avaliação de coagulopatia e requerimento transfusional durante o transplante de fígado na minha unidade, mas a Alicia tem uma vivência maior porque ela tem um tromboelastograma dentro da UTI, onde ela trabalha. E a gente vai falar, na verdade, sobre essa tecnologia na rotina do hepatologista, quando solicitar, como interpretar e quais são as vantagens e limitações. E antes de passar a palavra para a Alicia, eu gostaria de lembrar a todos a grande mudança que houve na hepatologia em relação à coagulopatia do cirrótico. A gente sabe hoje em dia que o cirrótico ele tem uma coagulação rebalanceada, é um indivíduo que tem uma tendência tanto a apresentar sangramento, mas também fenômenos tromboembólicos, e que o que a gente tem na rotina para avaliação da coagulação nessa população de pacientes tem uma acurácia muito baixa, nível de plaquetas e NR, e existe um receio muito de ambiente de terapia intensiva de se realizar procedimentos invasivos nesses pacientes. A carreta venosa central, PAM, a toracocentese, até às vezes a paracentese, por esse risco de sangramento, particularmente no paciente tireoide C com NR alargado. E a gente sabe que, na verdade, nesses procedimentos de risco mais baixo, esses parâmetros têm muito pouco valor, particularmente o NR. A plaqueta, por outro lado, quando em valores mais baixos, abaixo de 50, 1000, e particularmente abaixo de 20, ela pode, na verdade, contribuir para um risco maior de sangramento nessa população de pacientes. A gente geralmente leva em consideração isso no paciente com cirrose descompensada, internado em UTI, particularmente quando a gente vai fazer algum procedimento de risco maior. E aí entram os procedimentos endoscópicos, a CPRE, a colono com polipectomia, extração dentária e a ligadura elástica. Agora a gente tem uma outra ferramenta, que é o objetivo aqui dessa apresentação, que é a tromboelastografia. No paciente cirrótico não descompensado e sem sangramento, eu não uso essa tecnologia na minha prática clínica. Geralmente a gente usa muito paciente no intraoperatório do transplante e, eventualmente, em algum paciente com hemorragia digestiva ou, particularmente, quando o doente tem sangramento. A gente sabe que a frequência de sangramento de maior monta no cirrótico é pequena, é bem menor do que aquela que a gente teme, né, por conta da questão da coagulopatia, entre aspas, como a gente fala. Mas ter uma tecnologia dessa à mão, um doente que esteja com sangramento ativo, é de grande valia. Então, eu queria primeiro passar a palavra para a Alice e perguntar para ela se ela tem usado o tromboelastograma na rotina do hepatologista, um doente com cirrose compensada ou naquele paciente que vai fazer algum procedimento invasivo, ou se é uma tecnologia que ela usa mais para o paciente já com sangramento, seja sangramento digestivo, seja um sangramento após algum procedimento invasivo, no perioperatório do transplante. Então, ela que tem o tromboelastograma na sua UTI, para uso rotineiro, se ela usa, na verdade, em que tipo de cenário?
Então, Alícia, Obrigada, mostra para a Paulo. gente sua experiência. Obrigada pela introdução, assim, pela discussão, que é justamente o principal tema, né? Na verdade, a gente gosta muito de ter essa compreensão de como está, né? Até o motivo pelo qual a gente solicita os testes de rotina, porque a gente gosta de ter uma melhor interpretação de em que momento que esse paciente está, se ele está pró-trombótico, se ele tem risco de sangramento. Então, eu até gostaria, teria curiosidade, por exemplo, de ter essa possibilidade de usar em pacientes talvez compensados para avaliar risco trombótico ou de sangramento, mas na prática, na rotina, a gente não consegue usar dessa forma, né? Principalmente por uma limitação de custo. É um exame caro, é um exame complexo também, a realização dele. A realização dele, normalmente, ela ocupa o aparelho. Então, se você estiver fazendo um teste, ele fica dedicado para aquele paciente que está sendo testado. Então, a gente, de fato, no hospital grande, com um movimento cirúrgico, a gente reserva para os pacientes que têm sangramento ou risco alto de sangramento, e é onde você vai usar esse teste para definir uma intervenção. Talvez seja a principal indicação. Quer dizer, esse paciente está sangrando e eu quero saber se há um componente de coagulopatia para definir melhor o que eu vou repor. Porque, de fato, os testes viscoelásticos, eles analisam a coagulação de forma dinâmica. Eles não analisam de forma pontual componentes da coagulação. Quando a gente faz a contagem plaquetária, a avaliação de PTT e o TAP, nós estamos avaliando subcomponentes e aquele valor não nos dá uma dimensão real de como está o estado hemostático naquele momento, né? Embora uma contagem baixa de plaquetas realmente tenha uma alta, digamos assim, correlação, né? Quando essa contagem está abaixo de 50 mil ou abaixo de patamares mais baixos, a gente infere que o risco de sangramento é maior. Para o TAP e para o PTT no hepatopata, a gente não tem essa correlação. Esses pacientes eles sofrem esse rebalanço hemostático, né? Para além das deficiências de fatores de coagulação, eles têm deficiência de proteínas anticoagulantes, eles têm aumento de expressão de fator endotelial, fator de von Willebrand. Então, o balanço hemostático ele é determinado por outros fatores que não estão medidos no TAP e no PTT. Nesse momento, o tromboelastograma ele nos permite uma avaliação tempo real e mais precisa do estado trombótico e do que de fato está faltando ou do que tem em excesso naquele momento. E é um exame que tem que ter uma avaliação contínua, né? Um tromboelastograma feito às 8 horas da manhã, em que se toma uma conduta frente àquela alteração, ele vai ser completamente diferente às 14 horas da tarde. Mas o tromboelastograma, para quem não está, na verdade, fazendo e interpretando o exame todo dia, às vezes é complexo para o hepatologista a interpretação. Eu sei que você trouxe alguns slides que eu acho que é legal você mostrar, para primeiro trazer uma noção do que é o tromboelastograma, quais são as tecnologias disponíveis. E eu acho que, assim, você preparou 3 casos que vão ser bem interessantes para a gente discutir como é que isso ocorre em tempo real e qual a interpretação que se dá e qual a utilidade do teste. Eu acho que ficou claro que a gente não usa o tromboelastograma na rotina para prevenir sangramento associado a procedimentos invasivos. É sempre interessante, quando a gente vai fazer algum procedimento de maior risco, saber o estado atual da coagulação, se é um doente que está com uma hipercoagulabilidade, ou se é um doente que tem, na verdade, uma hipocoagulabilidade. Você vai mostrar bem isso nos casos, mas eu acho que é interessante, inicialmente, a gente mostrar um pouquinho o que é a tecnologia, qual é o tipo de traçado que a gente obtém, o que é que ele pode demonstrar para a gente. Acho que é legal você mostrar os seus primeiros slides. Vou mostrar aqui alguns traçados, né? Então, um tromboelastograma é diferente do TAP, PTT, ele não vai trazer para a gente inicialmente um valor numérico, embora ele tenha valores numéricos para cada, digamos assim, para cada etapa desse traçado. Esse traçado ele é uma representação gráfica da formação do coágulo que está acontecendo naquele momento num pote que está sendo submetido a um estresse vibracional e que
tem contato com uma haste metálica, que também mimetiza o fator tecidual, ou seja, inicia naquela fração de sangue total um processo que simula a exposição do fator tecidual e o início da cascata de coagulação. Então, na medida em que forma-se o coágulo, ele muda a tensão nesse fio e ele gera uma representação gráfica. Assim como nós nos, digamos, familiarizamos com a interpretação do eletrocardiograma, a gente precisa se familiarizar com esse traçado que se forma na medida em que o coágulo é formado. Enquanto nós temos uma linha reta, nós não temos nenhuma ponte de fibrina, nós não temos formação do coágulo. Então, o início é uma linha, e essa linha ela precisa começar a abrir para mostrar que houve início de coagulação. Ela inicia a abertura quando começa a se formar trombina, e ela abre um pouco mais quando a gente tem o início da formação de fibrina, até o ponto máximo que a gente vê, que é a formação máxima do coágulo, aonde nós temos um formato já de ogiva, e esse formato máximo do coágulo ele é formado pelas plaquetas, fibrinogênio e fator de coagulação. Então, a gente consegue separar em diferentes vias para poder interpretar, mas a gente tem alguns componentes. E depois, esse coágulo, que tem que durar pelo menos 1 hora, a gente avalia quanto tempo ele de fato durou. Se ele começou a se desfazer antes desse tempo, que mostraria uma situação de hiperfibrinólise. Perfeito. Vamos adiante, então. Essa formação do coágulo, apesar de demorar 1 hora para a gente ter a interpretação total, com 5 minutos a gente já consegue ter uma ideia, por exemplo, se abriu. Se começou a formar, porque tem que formar com menos de 2 minutos. Então, se com 5 você não formou, se essa formação está lenta, a gente já detecta um cenário de hipocoagulabilidade que já nos permite tomar decisão terapêutica de repor fatores ou dependendo da situação, antifibrinolítico também. Então, eu trouxe aqui, esse é um caso de uma paciente que chegou usando aspirina, clopidogrel, que usava também a enoxaparina, e chega com uma hematêmese. Ela tinha valores laboratoriais normais naquele momento, plaquetas de 100 mil, NR de TAP de 58%, um PTT normal, e tinha um sangramento muito vultoso usando o antiplaquetário. Naquele momento, a paciente não foi reposta, foi encaminhada para a endoscopia, onde ela apresentou um sangramento muito grave e foi necessária intubação, foi necessário fazer ligadura de varizes, que ela, na verdade, tinha hipertensão porta. E, quando ela volta para o CTI, já tinha necessitado de 4 concentrados de hemácia, não tinha sido reposta com nenhum fator, porque o tromboelastograma inicial não mostrava alterações. E o tromboelastograma não havia sido repetido. Quem recebeu a paciente não tomou aquela decisão. 4 horas depois, a gente tinha esse exame. Ou seja, a doente, por ter tido muito sangramento e consumo de fatores, ela já apresentava hiperfibrinólise, deficiência de fatores de coagulação, ela tinha sinais clínicos de coagulopatia, com sangramentos difusos. Então, esse caso, ele, além de ser um caso bastante ilustrativo de hiperfibrinólise, como aquela curva a fila, ele ilustra como é dinâmico. A forma como o paciente chega não significa que aquele paciente vai manter aquele estado de coagulação. Os exames mudam, o tromboelastograma também vai mudar. Geralmente, sangramento varicoso está muito mais associado à hipertensão portal do que à coagulopatia, mas a gente está aí com um caso interessante que o doente chegou usando, inclusive, anticoagulantes e antiplaquetários, o que é cada dia mais frequente. E tinha algumas evidências depois de sangramento tipo hiperfibrinólise, Esse sangramento em sítio de punção e cavidade oral. Talvez, se a gente não tivesse o tromboelastograma, a gente pudesse até tomar alguma conduta frente a isso. Mas é claro que o tromboelastograma ajuda muito a conduta em tempo real, E o que vocês fizeram nesse caso? Essa paciente, nesse momento, tinha recebido vários hemoconcentrados. Então, nesse momento, a gente fez ácido tranexame com 1 grama. E depois de fazer o ácido tranexame, que nós repusemos os fatores de coagulação. Se não corrigirmos a hiperfibrinólise, não adianta repor fator, repor fibrinogênio, porque eles vão ser consumidos com a hiperfibrinólise. Então, quando a gente tem hiperfibrinólise, tem que ser a primeira coisa a ser tratada. E o paciente evoluiu bem? Essa paciente acabou falecendo. Mas não por sangramento? Era uma paciente idosa, com muitas comorbidades, e eu acredito que o tempo da reposição dela também foi um fator. Não foi no mesmo dia, ela faleceu
depois, mas fez uma isquemia miocárdica grave por conta da anemia também. Acabou falecendo depois. E a gente tem mas era agora bastante idosa. Um caso de transplante que eu acredito que é onde o tromboelastograma está mais difundido no Brasil, né? No manejo perioperatório. Vamos lá para esse caso de transplante. É um dos, digamos, o cenário onde o tromboelastograma mais foi necessário e ainda é necessário. Muitas mudanças dinâmicas ao longo da cirurgia, desde quando o paciente chega já com alterações laboratoriais até o momento de reperfusão. Então, esse é um paciente que foi ilustrado até numa das nossas aulas, uma criança submetida a um transplante intervivos, que durante a cirurgia teve uma síndrome de reperfusão, e levou à necessidade de dose alta de amina. E após essa reperfusão, onde a gente sabe que o fígado pode liberar uma série de fatores pela injúria tecidual do tempo de isquemia, ele teve um sangramento difuso. Essa situação também nos leva muitas vezes a pensar que o paciente possa ter hiperfibrinólise, e ele tinha um traçado de tromboelastograma que era uma linha reta, que pode acontecer em hiperfibrinólise grave, mas como esse traçado ele foi realizada uma medida de correção de heparina, a gente faz, muitas vezes a gente roda Intem, Extem, Fibitem e roda uma outra via do Rotem, que possibilita a gente inibir várias vias, e fez a correção com heparinase. Quando corrigiu com heparinase, o tromboelastograma abriu. Isso mostrou, naquele momento, que o sangramento dele tinha ação de heparina. A criança não tinha recebido nenhuma heparina. Mas, como a gente discutiu já em aula, essas proteinoglicanas da superfície endotelial podem ter ação heparinoide, e, nesse caso, o sangramento foi corrigido com protamina. E você pode ver na sepse, pode ver na hepatite fulminante e no pós-operatório de transplante. Então, é um caso bem interessante que a conduta foi muito guiada, tomada pela tromboelastometria, né? Talvez o TEI convencional não tivesse demonstrado. Uma via só, sem heparinase. E intuitivamente, talvez nós só tivéssemos feito o antifibrinolítico, que não estaria errado, mas como o tromboelastograma nos permite compreender melhor o que está acontecendo, que para nós é muito interessante, para além da aplicação prática. Esse paciente não tinha recebido heparina, foi só ação, e depois que fez a protamina, corrigiu o Intem. Você tem mais um caso? Tem esse caso de trombose venosa portal, com sangramento por varizes de fundo gástrico. O paciente chegou com a trombose venosa portal, plaqueta de 120 mil, hemoglobina baixa, NR um pouco alargado. E a gente tem esse exame de tromboelastograma. Ele ilustra o que muita gente encontra na cirrose. Esse paciente não sangrou por distúrbio de coagulação, ele sangrou por hipertensão porta. Apesar dele ter um NR de 1,8, o tromboelastograma dele está francamente hipercoagulável. Então, ele não precisava de nenhuma reposição. Na verdade, só tratamento dessa trombose venosa portal, da hipertensão porta dele, a ligadura das varizes. É por isso que, possivelmente, a gente, na verdade, tem muito pouca evidência de uso de tromboelastograma, do tromboelastograma na hemorragia varicosa. Tem muito pouco benefício. Não é uma recomendação formal, mas, claro, quando você tem a possibilidade de fazer, sempre dá uma informação adicional. Ou quando você suspeita que o doente possa ter alguma coagulopatia associada, né? Que nesse caso não era necessário realmente, mas ilustra. E esse último caso eu trouxe para ilustrar. A gente está numa epidemia de dengue, alguns pacientes com plaquetas realmente muito baixas, que também já precisariam ser repostas, independente de qualquer valor de tromboelastograma. E o traçado que a gente encontra nessas insuficiências hepáticas agudas, hipocoagulabilidade difusa, todas as vias muito alteradas. Nesse caso, para além da hiperfibrinólise, a gente tem deficiência de fibrinogênio, plaquetas e fator. Lembrar sempre de tratar primeiro a hiperfibrinólise antes de repor os demais. Aqui só alguns traçados que eu trago ilustrando. A gente tem que se familiarizar com eles, né, com o que é normal e com o que é alterado, para poder compreender e tratar os pacientes de uma forma mais guiada. Está ótimo. Acho que a gente não tem muito tempo. Os traçados estão aí para as pessoas se habituarem. E vamos ver se a gente consegue disseminar mais o uso da tecnologia na nossa prática diária. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada. Obrigado ao Grupo Fígado do Rio.